Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. The sermon, The Presence of God Unrecognized, was delivered on Thursday evening, June 18, 1964, at the Municipal Auditorium in Topeka, Kansas, United States. O sermão A Presença de Deus Não Reconhecida foi pregado no dia 18 de junho de 1964, quinta-feira à noite, no Auditório Municipal em Topeka, Kansas, Estados Unidos. Now, while our crowds are small, we're going to try to hurry up, get out, so we can, working for this one purpose, for you to recognize the presence of Jesus Christ. Agora, enquanto o nosso ajuntamento está pequeno, nós vamos tentar nos apressar, sair de modo que possamos, trabalhando com este único propósito, que vocês reconheçam a presença de Jesus Cristo. If He is present, then, well, everything's settled. He made the Word. He's sure to confirm it. He proves that He'll confirm it. He's just the same yesterday, today, and forever. Estão vendo? Se Ele está presente, então, ora, tudo está resolvido. Ele fez a palavra, Ele está aqui para confirmá-la, Ele prova que a confirmará. Ele é exatamente o mesmo ontem, hoje e eternamente. We seen Him do it last night, infallibly. We see Him night after night and day after day and year after year. Never one time has He predicted anything regards to when it would happen. Out of the thousands of times of what was perfectly on the dot, on time and right. Nós o vimos fazê-lo ontem à noite, infalivelmente. Nós o vemos noite após noite, e dia após dia, e ano após ano. Nenhuma vez ele predisse qualquer coisa, independente de quando tenha sido, de quando fosse acontecer, das milhares de vezes que não tenha sido perfeitamente à risca, na hora e certo. How many knows that, knows the ministry, knows that's true? There you are. Como pode isto? Quantos sabem disso e reconhecem o ministério e sabem que isso é verdade? Aí está. Not one time regards how even impossible happened just the same. He's God. If we could just recognize that, take a hold of it. Nenhuma vez, independente até mesmo de quão impossível. Aconteceu da mesma maneira. Ele é Deus. E se somente reconhecêssemos isso, nos apoderássemos disto. And now we just have a short time to be here. I think 3 more nights. 2 more nights in a day after tonight. I think Sunday afternoon is the closing service. E agora temos pouco tempo para estar aqui. Acho que mais 3 noites ou mais 2 noites em um dia após esta noite. Acho que domingo à tarde é o culto de encerramento. We try to close on Sunday afternoon so the pastors and everybody, we don't want to keep you from your church. We just want to add more to the church and give you more faith in the God that you serve in your church. Procuramos encerrar domingo à tarde de modo que os pastores e todos
Não queremos impedi-lo de ir à sua igreja. Só queremos acrescentar mais à igreja e lhe dar mais fé no Deus que você serve em sua igreja. See, we don't want the doors of the church closed by no means. We want you to stay there. But we're just trying to help you, to encourage you. A revival don't even mean to add more to the church. A revival means to revive that what you've already got. A revival. Está vendo? E não queremos as portas da igreja fechadas de modo algum. Queremos que você permaneça ali. Mas só estamos tentando ajudá-lo, encorajá-lo. Um reavivamento nem mesmo significa acrescentar mais à igreja. Um reavivamento significa reavivar o que já se tem. Isso mesmo, um reavivamento. I watched one time at the seashore where a wind was blowing and it was just shaking. Well, it wasn't the seashore, it was up Lake Michigan. I was standing out there watching the waves as they come in and all that sea was a-jumping, or the waters a-jumping, and the boats are rocking. Eu observava certa vez no litoral onde um vento estava soprando e estava simplesmente balançando. Ora, não era litoral, era lá no Lago Michigan. Eu estava lá de pé observando as ondas enquanto elas vinham e aquele mar arremessando-se, ou as águas arremessando-se e os barcos balançando. I thought, what is that going on? I thought, wow, the lake's having a revival. That's it. It's jumping and shaking. Wow, there's a rushing mighty wind coming down on it. E pensei, que é isso acontecendo? Pensei, ora, o lago está tendo um reavivamento, é isto? Está arremessando-se e tremendo, por quê? Tem um vento veemente e impetuoso descendo sobre ele. Well, I thought, well, you know what? There isn't one more drop of water in it right now than what it was when it was perfectly still. No more water in it. It's just all stirred up. Pensei, bem, sabe de uma coisa? Não há uma gota a mais de água nele agora mesmo do que quando estava perfeitamente calmo. Não há mais água nele. Ele só está todo agitado. Well, what's it stirred up about? You know what a stirring up in the water does? Washes all the trash out of it up on the bank. That's what we need, a washing of unbelief out on the bank. Let the Word of God have preeminence. Bem, agora, acerca do que ele está agitado, você sabe o que uma agitação da água faz? Remove todo o entulho dele, lançando-o na margem. É disso que precisamos, uma remoção da incredulidade para a margem. Permitir que a palavra de Deus tenha preeminência. That's what we need, a revival, wash all the unbelief out and all the bugs and superstitions and things. Come out and see that God's still God. Amen. That's what we have revivals for. É disso que precisamos, um reavivamento e remover toda a incredulidade e todas as ideias fixas e superstições e coisas tais. Sair e ver que Deus ainda é Deus. É para isso que temos reavivamentos. The Lord help us as we choose this text and read it for tonight. May the Lord bless the reading of His Word. Found in St. Matthew, the 12th chapter, 38th and to the 42nd verse. O Senhor nos ajude enquanto escolhemos este texto e o lemos para esta noite. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, encontrada em São Mateus, no capítulo 12, versículos 38 ao 42. And my text tonight is the presence of God unrecognized. Last night we were talking of Jesus being the same yesterday, today, and forever, and seeing that He was the same yesterday and forever. Now His presence, if He is the same, is unrecognized. Let us read. E meu texto esta noite é a presença de Deus não reconhecida. Ontem à noite estávamos falando de Jesus ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. E vimos que Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, sua presença, se Ele é o mesmo, não é reconhecida. Leiamos. Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seek after a sign. And there shall be no sign given unto it but the sign of the prophet Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, Uma geração má e adúltera pede um sinal,
porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. The man of Nineveh shall rise in the judgment with this generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater than Jonas is here. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. And the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. For she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. E a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. The unrecognized presence. What could these people be thinking of? God has always, it's been that way every time He come. A presença não reconhecida. O que estas pessoas poderiam estar pensando? Deus tem sido assim toda vez que Ele vem. When Jesus was here the first time, He said, you whiten and you garnish the walls and the tombs of the prophets, and you put them in there. Quando Jesus esteve aqui a primeira vez, Ele disse, Vós caiais e adornais os muros e os túmulos dos profetas, e vós os pondes ali. See, something happens and it passes by, and God hides it from the eyes of the wise and prudent, and reveals it to babes such as will learn. Jesus thanked the Father for doing such. See? It goes right by the people, and they don't know it. Veja, algo acontece e passa. E Deus oculta isto dos olhos dos sábios e instruídos e o revela aos pequeninos, os quais aprenderão. Jesus agradeceu ao Pai por fazer tal coisa. Está vendo? Passa bem junto às pessoas e elas não o sabem. For instance, you Catholic people here tonight. Do you remember a few years ago, Joan of Arc in France? The little lady that was really, she led the revolutionary in France, but she was really a servant of Christ. Por exemplo, vocês, católicos aqui esta noite, se lembram, faz alguns anos, de Joana d'Arc, na França. A pequena dama que era realmente... Ela guiou os revolucionários na França, mas ela era realmente uma serva de Cristo. What did your church do to her? Burn her at the stake as a witch, because she's seen visions and was spiritual. The Catholic Church burned her as a witch at the stake, because she was spiritual and seen visions. O que sua igreja fez a ela? Queimou-a numa estaca como bruxa, porque tinha visões e era espiritual. A Igreja Católica a queimou como bruxa numa estaca, porque ela era espiritual e tinha visões. A few years afterwards, they found out that that woman was a saint. So, of course, you done great penance. You dug up those priests' body that condemned her and burned her and threw them into the river. Of course, that you done great penance for that, for digging up this priest's body. Alguns anos mais tarde, eles descobriram que aquela mulher era uma santa. Assim, naturalmente, vocês fizeram grande penitência, desenterraram os corpos daqueles sacerdotes que a condenaram e a queimaram e os lançaram no rio. Naturalmente que vocês fizeram grande penitência por isso, por desenterrar os corpos destes sacerdotes. Now, in the days of the prophets, what happened? They did the same thing. They didn't recognize them till they had done come, ministry had finished, took out of that the elected, and then after they were gone, they recognized that they had been a prophet among them. Agora, nos dias dos profetas, o que aconteceu? Fizeram a mesma coisa. Não os reconheceram até que já tinham vindo. O ministério tivesse terminado, tirou daquilo os eleitos e então, depois que se foram, eles reconheceram que tinha havido um profeta entre eles. Jesus, He came to the earth
endowed within him was the Father God. I and my Father are one, my Father dwelleth in me. It's not me that doeth the works, but my Father. And if I do not the works of my Father, believe me not. Jesus, ele veio à Terra. Ele era dotado, dentro dele, do Deus Pai. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. E se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Now, if you notice, when he came, about 1/90th of the world knew that he is even on earth at that time, and yet the Savior of the world. Agora, se você notar, quando ele veio, cerca de 1/90 do mundo soube que ele até mesmo estava na Terra naquela época, e ainda assim o Salvador do mundo. And then they never recognized who he was, even the church or no one else, until they had crucified him, buried, and rose on the third day, before they ever knowed who he was. E então eles nunca reconheceram quem ele era, nem a igreja, nem mais ninguém praticamente, a ponto de o terem crucificado, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, antes de chegarem a saber quem ele era. It comes in and goes out, and people does not recognize it until it's past. And because that it never fits their theology, it never fits the time of the day. You see what it is? They're always living in a glare of another age. Always. Vem e vai, e as pessoas não o reconhecem até que tenha passado, e elas, porque nunca se ajusta à sua teologia, nunca se ajusta à hora do dia. Veja, o que é isto? Elas estão sempre vivendo num brilho de outra era, sempre. The reason they didn't accept Jesus because they were living in the glare of the law. And when Jesus came was not contrary to the law, but come to fulfill the law. Well, they couldn't accept him because his message wasn't exactly the way they had it all created out, and it was called then traditions. A razão por que não aceitaram Jesus era porque estavam vivendo no brilho da lei. E quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio cumprir a lei. Bem, eles não puderam aceitá-lo porque sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado credos de tudo. E isso era então chamado tradições. And he didn't come according to the traditions. He didn't keep their traditions. And really he upset it and tore it up and done things that was contrary to it, insomuch as they thought he's breaking up the churches. E ele não veio conforme as tradições deles. Ele não guardou as tradições deles e, na verdade, ele as desconcertou e as dilacerou e fez coisas que eram contrárias a elas, tanto que pensaram que ele estava dispersando as igrejas. And they couldn't receive him because of his message. And we all know today that he come exactly in the line of God's prophecy. But they didn't know it then. And it could happen again and we wouldn't know it. E não puderam recebê-lo por causa de sua mensagem. E todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus, mas não souberam disto então. E poderia acontecer novamente e não o saberíamos. I imagine if he had actually appeared tonight, it would be so contrary to what we've got all figured up on our charts and in our schools and things, that be very few would recognize what was going on. He said it would be. How he come. Eu imagino que se ele realmente aparecesse esta noite, seria tão contrário ao que todos temos imaginado em nossos quadros e em nossas escolas e coisas tais. Haveria muito poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Ele disse que seria assim, como ele vem. Now, Jesus being there so scripturally identified by the scriptures, and the scribes and Pharisees of that day could not recognize him. Agora, Jesus estando ali tão biblicamente identificado pelas Escrituras, e os escribas e fariseus daquele dia não puderam reconhecê-lo. Why didn't they? Why didn't they do it? Because they had it figured out some other way. That's where Jesus told them, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. See? Por que não o fizeram? Porque tinham imaginado de alguma outra maneira. Foi ali que Jesus lhes disse,
Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está vendo? Now he come exactly with the Scriptures. But they had it figured out maybe that if he would come, the Messiah would probably do what Moses did, or what Noah did, build him an ark, or something else. Agora, ele vem exatamente de acordo com as Escrituras, mas eles tinham imaginado, talvez, que se ele viesse, o Messias provavelmente faria o que Moisés fez, ou o que Noé fez. Lhes construiria uma arca ou alguma outra coisa. But we reason he come the way he did, they hadn't figured out. In the Scriptures, with their traditions, did not teach them, so the people were so confused they didn't know what was going on. Mas porque ele veio da maneira que veio, eles não tinham imaginado. Nas Escrituras, com as tradições deles, não lhes ensinava. Assim as pessoas estavam tão confusas que não sabiam o que estava sucedendo. Wonder if that could happen today. I wonder if it could be different than what our traditions has taught us. And it could come and something had passed through and we never even know until it's already passed and then it's over. That's just about the way it'll come. Será que isso poderia acontecer novamente? Será que poderia ser diferente do que nossas tradições nos têm ensinado? E poderia vir, e algo passaria e nunca nem mesmo saberíamos até que tivesse passado. E então teria terminado. É mais ou menos assim que virá. Do you know when John the Baptist came on the scene that had been predicted all the way from the book of Isaiah, hundreds of years, about 800 years, Isaiah prophesied, I think, before the coming of Christ? Você sabia que quando João Batista entrou em cena, aquilo tinha sido predito desde o livro de Isaías centenas de anos? Cerca de 800 anos, Isaías profetizou, eu acho, antes da vinda de Cristo. Did you know John came exactly the way Isaiah said he would come? He come exactly the way Malachi said he would come, and even the apostles didn't recognize it? Você sabia que João veio exatamente da maneira que Isaías disse que viria? Que ele veio exatamente da maneira que Malaquias disse que viria? E nem mesmo os apóstolos reconheceram? One day in Matthew 11, John was in prison, and the apostles, some of his disciples went over to ask Jesus, was he the one, or should they look for another? Certo dia, em Mateus 11, João estava na prisão e os apóstolos, alguns dos seus discípulos, foram perguntar a Jesus se ele era o tal ou deviam esperar outro. Now notice, Jesus did not give them a book of how to behave himself in jail, or how to conduct his character. He said, stay around and watch what happens. And go show John the things that you've seen happen. That was the evidence that he was that word. Agora, note, Jesus não lhes deu um livro de como se comportar na prisão ou de como conduzir seu caráter. Ele disse, ficai e observai o que acontece e ide anunciar a João as coisas que vistes acontecer. Essa foi a evidência de que ele era aquela palavra. And I remember, the word always comes to a prophet. We all know that. God does nothing without showing it to his prophets. That's the reason the book of the revelation of Jesus Christ is the fullness of Christ right here before us, the book. E agora lembre-se, a palavra sempre vem a um profeta. Todos sabemos disso. Deus não faz nada sem mostrar aos seus profetas. Essa é a razão porque o livro de Apocalipse de Jesus Cristo é a total plenitude de Cristo aqui mesmo diante de nós. O livro. Now, he'll have to send someone to confirm that book, reveal it, open the seals and so forth. But as far as any further revelation of Christ, it's already recognized right here. He's the fullness of the revelation. Agora, ele terá de enviar alguém para confirmar esse livro, revelá-lo, abrir os selos e assim por diante. Mas quanto a alguma revelação adicional de Cristo, já está reconhecido bem aqui. Ele é a plenitude disto, da revelação. Now notice, never does it fail, but the word comes to the prophet. Look at John standing in the water, predicting the prophet that the Messiah was right then among them. Agora note, isto nunca falha, mas a palavra vem ao profeta. Veja João de pé na água predizendo o profeta
que o Messias estava exatamente naquele momento entre eles. He said, there's one standing among you now that you don't know. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Now remember, he was standing right among them. The Bible said so. And they didn't recognize it. Ele disse, há um que se encontra entre vós agora, que vós não conheceis. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Agora lembre-se, ele se encontrava exatamente entre eles. A Bíblia disse assim, e eles não reconheceram. One day, when Jesus came walking down, John recognized him. He said, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Now watch, before he was recognized by anybody, he came to the prophet. He was the Word. John was the prophet. Um dia, quando Jesus veio caminhando, João o reconheceu e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora observe, antes que fosse reconhecido por alguém, ele veio ao profeta. Ele era a palavra. João era profeta. I remember my old Baptist teacher told me, said, you know what happened? Said, Jesus baptized John. I said, I don't think so. He said, sure, John was never baptized. He come preaching baptizing, nobody was worthy to baptize him. Jesus baptized him. Lembro-me que meu velho professor Batista me contou, disse, sabe o que aconteceu? Disse, Jesus batizou João. Eu disse, acho que não. Ele disse, certamente. João nunca tinha sido batizado. Ele veio pregando, batizando. Ninguém era digno de batizá-lo. Jesus o batizou. I said, I don't know him. One day while in study, the Holy Spirit revealed it like this. See? Watch, he walked out of the water. He said, why comest thou unto me? I have need to be baptized of thee. Eu disse, não sei. Um dia, enquanto estudava, o Espírito Santo revelou isto assim, veja. Observe. Ele foi caminhando na água. Ele disse, por que vens tu a mim? Eu careço de ser batizado por ti. Jesus said, suffer that to be so. Watch. But thus it is becoming to us, behooving us, that we fulfill all righteousness. Jesus disse, deixa por agora. Observe. Mas assim nos é conveniente, nos convém, que cumpramos toda a justiça. John being a prophet, knowing the word, the sacrifice he was must be washed before presented. Then he was baptized, John baptized him, because it's becoming to us that we fulfill all righteousness. The word came to the prophet in the water. João, sendo profeta, conhecendo a palavra. O sacrifício que ele era tinha de ser lavado antes de ser apresentado. Então, ele foi batizado. João o batizou porque nos é conveniente cumprir toda a justiça. A palavra veio ao profeta na água. And then when he was baptized, still the people and the Holy Spirit came down. Not everybody saw it. John saw it. The angel of the Lord can be right here tonight and maybe one person see it, no one else. E então, quando ele foi batizado, ainda assim o povo e o Espírito Santo desceu. Nem todos o viram. João o viu. O anjo do Senhor poderia estar aqui mesmo esta noite, e talvez uma pessoa o veja, e mais ninguém. That light, that star, come over every observatory where the wise man followed. No observatory knows anything about it. No one else saw it at all but those wise men, because it was for them to see it. Amen. They saw it. It was real to them. Aquela luz, aquela estrela que passou por cima de todo o observatório que os magos seguiam. Nenhum observatório soube qualquer coisa acerca dela. Ninguém mais a viu, de modo algum, exceto aqueles magos, porque era para eles a verem. Eles a viram. Foi real para eles. When the light, the pillar of fire, smote Paul down on the road to Damascus, he recognized that he was in the presence of God. Quando a luz, a coluna de fogo derrubou Paulo, a caminho de Damasco, ele reconheceu que estava na presença de Deus. Now that Hebrew would have never called any other spirit Lord, besides he knew that was the same pillar of fire that led his people out of the wilderness. He said, Lord, who are you? Agora, aquele hebreu nunca teria chamado nenhum outro espírito Senhor, salvo se soubesse que aquela era a mesma coluna de fogo que guiou seu povo para fora do deserto. Ele disse, Senhor, quem és? Saul, Saul, why persecutest thou me? He said, I'm Jesus,
Jesus said, I come from God and I return to God. He was that fire that was in the burning bush that led Moses through the wilderness. And he returned back to that. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, eu sou Jesus. Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus. Ele era aquele fogo que estava na sarça ardente que guiou Moisés através do deserto, e ele retornou aquilo. And now, here he was on the road down to Damascus, was stricken down, and all the man was with him. They never saw that pillar of fire, and it was so real to Paul till it put his eyes out, and he had to be led down to the street called Straight in Damascus. He was blind. E agora aqui estava ele a caminho de Damasco, foi derrubado. E todos os homens que estavam com ele, eles nem viram essa coluna de fogo. E foi tão real para Paulo que cegou seus olhos. E ele teve de ser conduzido à rua chamada Direita em Damasco. Ele estava cego. Ananias, the prophet down there, saw in a vision, went and laid hands on him, and he received the Holy Ghost, and the scales fell from his eyes, and he could see again. It was so real to him till it put his eyes out, and yet none of the rest of them recognized it being there, could see it. Ananias, profeta lá, viu numa visão, foi e impôs as mãos sobre ele. E ele recebeu o Espírito Santo e as escamas caíram dos seus olhos e ele pôde ver novamente. Foi tão real para ele que lhe cegou os olhos e ainda assim nenhum dos demais reconheceu que ela estava ali, puderam vê-la. So is it tonight. Amen. There's somebody sitting right there can bring God on the scene when the other don't know nothing about it. Amen. Recognizing God. Assim é esta noite. Há alguém sentado bem ali que pode trazer Deus à cena quando o outro não saberá nada acerca disto. Reconhecendo Deus. Jesus, when he was here on earth and had fully performed the sign that the Bible said that he would do, but they didn't recognize it because it wasn't according to their tradition. For that age. E Jesus, quando ele esteve aqui na terra, e tinha realizado plenamente o sinal que a Bíblia disse que ele faria, mas eles não reconheceram isto, porque não estava de acordo com a tradição deles. Para aquela era, he wasn't to come and do what Moses did. He was to come and be born of a virgin. And according to Deuteronomy 18:15, he was to be a prophet. And exactly he did those works and signs. Não era para ele vir e fazer o que Moisés fez. Era para ele vir e nascer de uma virgem. E conforme Deuteronômio 18:15, era para ele ser profeta. E ele fez exatamente essas obras e sinais. The Jews always sought signs. They were taught to never to depend on intellectual speeches. The Jews know better than that. The Greeks taught that. But not intellectual speeches, but upon signs. Show us a sign. Os judeus sempre buscaram sinais. Eles foram ensinados a nunca depender de discursos intelectuais. Os judeus sabiam que não era isso. Os gregos ensinavam isso. Mas não discursos intelectuais, mas sobre sinais. Mostra-nos um sinal. These people said, Rabbi or Master, show us a sign. They want to know. And he had already showed them the sign. And they wanted a different kind of sign. But he could only do the sign of that age. Estas pessoas, uma disse, Rabi, ou Mestre, mostra-nos um sinal. Elas queriam saber. E ele já tinha lhes mostrado o sinal. E elas queriam um tipo diferente de sinal, mas ele só podia fazer o sinal daquela era. So does he today. This pouring out of the Holy Ghost is a sign of his appearing. Amen. Even in this age, as he promised. They want a sign. And he had given the scriptural sign, but they wanted a different sign. Assim ele faz hoje. Este derramamento do Espírito Santo é o sinal da sua aparição, até mesmo nesta era, como ele prometeu. Eles queriam um sinal e ele lhes tinha dado o sinal escriturístico, mas eles queriam um sinal diferente. That's where so many people today is going to be confused. You know, the rapture might take place, and just think of the sadness of it. Let me go back to where John sent his disciples over to see Jesus, if he was the Messiah or not.
Aí é onde tantas pessoas hoje vão ficar confusas. Você sabe, o arrebatamento poderia ocorrer, e pense só na tristeza disto. Permita-me voltar aonde Jesus ou João enviou seus discípulos para ver Jesus, se ele era o Messias ou não. That hour he done many things. When he returned back to the disciples to tell John what they had seen, Jesus said to those sitting there, said, "What went ye out to see in the wilderness? What went ye out to see when John was preaching?" Naquela hora ele fez muitas coisas. Quando ele retornou, os discípulos, para dizer a João o que tinham visto, Jesus disse àqueles sentados ali, disse, que fostes ver no deserto? Que fostes ver quando João estava pregando? Did you go out to see a man clothed in white raiment and so forth, or soft raiment? Said they are in king's palaces. They bury the dead and kiss the babies and marry the young and so forth. That they don't know the handling of a two-handed sword. Fostes e vistes um homem vestido de vestes brancas e assim por diante, ou vestes ricas? Disse, eles estão nos palácios dos reis, eles sepultam os mortos, e beijam os bebês, e casam os jovens e assim por diante. Isso. Eles não conhecem o manejar de uma espada que se maneja com as duas mãos. Said, what did you go out to see then? A reed shaking with any wind? Some group will offer him a little more money and he'll go over to this one instead of going to the calling of the Lord. Not John. Somebody could twist him around and say, we'll give you more if you'll deny this and take this. Not John. Disse que fostes ver então uma cana agitada por qualquer vento? Algum grupo lhe oferecerá um pouco mais de dinheiro e ele passará a este ao invés de ir pelo chamado do Senhor? João não. Que alguém pudesse convencê-lo a dizer, nós lhe daremos mais se você negar isto e aceitar isto? Não João. He said, what did you go out to see then, a prophet? He said, I say unto you more than a prophet. And if you can receive it, this is who the prophet said, behold, I send my messenger before my face, which will prepare the way. And that was Malachi 3, where he did it. Ele disse, que fostes ver então um profeta? Ele disse, eu vos digo mais do que profeta. E se podeis receber isto, este é aquele de quem o profeta disse, eis que diante da minha face envio o meu anjo, o qual preparará o caminho. E isso foi Malaquias 3, onde ele fez isto. One day the disciples asked and said, why did the scribes say that Elias must first come? Jesus said, he's already come and you didn't know it. And they understood that it was John the Baptist. Those elected apostles still couldn't see who he was. That was the Elijah. Um dia, os discípulos lhe disseram, por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus disse, ele já veio e não o soubestes. E entenderam que foi João Batista. Aqueles apóstolos eleitos ainda assim não puderam ver quem ele era. Aquele foi o Elias. Now look, you know the coming of the Lord is going to be a secret coming? He said there'll be two in a bed, and I'll take one and leave one. That's where the night is. Two in the field, I'll take one and leave one. Agora veja, você sabe, a vinda do Senhor vai ser uma vinda secreta. Ele disse, estarão dois numa cama, e eu levarei um e deixarei um. Ali é onde a noite está. Dois no campo, eu levarei um e deixarei um. You know there's so many people disappear every day off the face of the earth that nobody can account for? One of these days it might be that people might say, well, you mean the tribulation of things on us now? I thought the church was to go before the tribulation. Você sabe, há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da terra, das quais ninguém consegue prestar contas. Um destes dias pode ser que pessoas digam, bem, quer dizer que a tribulação, isso está sobre nós agora? Pensei que era para a igreja ir-se antes da tribulação. They don't realize and understand that the rapture could take place and they know nothing about it. It's a secret going of the church. Eles não percebem e entendem que o arrebatamento poderia acontecer e não saberiam nada sobre ele. É a partida secreta da igreja. And think people Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship.
The message is over. This is worship. Let the light from thy house shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey